Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ingrid Bart, esse é o Money Chain e hoje eu vim contar para você o que é Bitcoin, o que é blockchain, o que é criptomoeda. Bom, não sei se todo mundo já viu uma palestra minha, mas normalmente quando eu faço uma palestra eu sempre começo explicando um pouquinho o contexto histórico que isso surgiu, que isso aconteceu. 2008, o que a gente teve em 2008? A gente teve uma grande crise financeira / econômica, que na verdade eu gosto de falar que não foi só uma crise econômica, foi uma crise de confiança. O que aconteceu em 2008? Em 2008, teve uma grande crise nos Estados Unidos de títulos, de problemas com títulos que a gente chamava de subprime. O que era isso? Muitos bancos ofereciam crédito imobiliário para as pessoas comprarem casas e residências sem a necessidade nenhuma de comprovação de renda. É como, por exemplo, você ir num banco, pegar um empréstimo para comprar uma casa sem ter que comprovar que você tem um emprego ou então uma renda fixa. E aí o que começou a acontecer? Muita gente começou a pegar esses empréstimos, esses financiamentos imobiliários e como eles viam que era super fácil, eu pegava um, aí beleza. Aí se eu fosse pegar mais um, eu não tenho que comprovar renda. Então eu conseguia comprar 2, 3 casas sem comprovar renda. E obviamente que com qualquer movimento da economia, então, por exemplo, você tem uma pequena crise econômica, essas pessoas elas acabavam se enrolando para pagar esses financiamentos e isso gerou um efeito em cadeia. Então, as pessoas não conseguiam mais pagar esses financiamentos, descobriu-se que os bancos pegavam esses títulos emitidos para esses financiamentos, encapsulavam em fundos de investimento, em outros produtos financeiros e vendiam mundo afora, falando que era um título AAA. O que é o título AAA? São títulos que são super bons, que não era de fato o que acontecia, né? O subprime eram títulos que não tinham garantia nenhuma. E aí, como eu falei, gerava esse efeito em cadeia. As pessoas não pagavam mais o financiamento, consequentemente, esse título que tinha sido repassado não tinha mais garantia de nada, e aí isso foi quebrando, gerando uma grande crise econômica mundial, porque isso se espalhou para o mundo afora, para outras instituições financeiras. E além da crise econômica que é inerente a esse tipo de acontecimento, teve também uma crise de confiança nas instituições financeiras. Porque, de fato, como eu falei, elas encapsulavam esses títulos falando que era super bom e, na verdade, eram títulos sem garantia, eram títulos com uma classificação menor do que um título muito bom. Eles eram muito ruins, na verdade. Bom, contexto histórico. Então, uma crise no sistema financeiro e uma crise de confiança, tá? Principalmente nos Estados Unidos, bancos americanos e tal. 2008, então, a gente tem o nascimento, efetivamente, do Bitcoin. Um pouco antes disso, finalzinho de 2007, teve o paper do Satoshi, foi publicado o paper do Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto não é uma pessoa, é um pseudônimo. A gente não sabe de fato quem é. Eu acredito que seja um grupo de pessoas, um grupo de criptógrafos que tenha feito esse paper. E o primeiro parágrafo desse paper fala o quê? Nós não confiamos mais em entidades centralizadoras como bancos e queremos ter a possibilidade de mandar dinheiro peer-to-peer, de pessoa para pessoa, sem a necessidade de passar por esse ente centralizador. E aí esse paper, ao longo desse paper, você ia vendo como que ele ia fazer isso, né? Que tecnologia eles iam utilizar e qual era o conceito por detrás dessas tecnologias, que é o que a gente chama hoje de blockchain. Então, no comecinho de 2008, teve a primeira transação do que a gente chama hoje de Bitcoin, que foi o que possibilitou a gente a conhecer as criptomoedas, que foi o que nominou efetivamente as criptomoedas. Bitcoin, então, foi a primeira. A intenção era, de fato, fazer essas transações peer-to-peer, e o que possibilitava, o que dava o que a gente chama back-end dessas transações, era o blockchain, que não foi nomeado no paper como blockchain, não existe essa palavra dentro do paper, mas é de fato uma cadeia de blocos, e aí tem todo o conceito por trás do blockchain, que a gente vai falar isso nos próximos vídeos. Então foi assim, nesse contexto social, que veio o surgimento do Bitcoin, consequentemente veio o surgimento do blockchain, e foi a primeira vez que a gente viu uma criptomoeda, porque de fato o Bitcoin ele
pode se comportar como uma criptomoeda, mas a gente vai explorar um pouquinho mais para frente o que é uma criptomoeda, é de fato uma moeda ou é um ativo? E a gente pode também chamar de criptoativo, será? A gente vai ver nos próximos vídeos um pouco mais sobre isso, mas foi aí que surgiu todos esses termos que a gente conhece hoje, que a gente está super explorando por aí. Basicamente isso, mandem as dúvidas, sugestões, críticas, elogios, mas vão com calma nas críticas, pelo amor de Deus, que eu sou uma pessoa sensível. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo.